passada, nós falamos de razão, inteligência, né? Na outra falamos um pouco de vontade, do pensamento, falamos bastante de sentimentos. E aí nós vamos entrar hoje nos vetores e um pouquinho do entendimento, né, do ser espiritual que somos nós. Se ficar muito técnico, muito difícil, isso faz uma cara feia assim, eu vou entender, a gente alivia, tá? Porque a proposta é para ficar simples, para que a gente compreenda as estruturas complexas do ser espiritual que nós somos, né? É complexo, mas para que a gente compreenda de uma forma tranquila, para que a gente possa colocar em prática. Porque não é para a gente só falar de conceito, né? É para a gente trazer o entendimento para a nossa vida, para fazer modificação, para fazer alteração. Então, para a gente relembrar que a base, né, da nossa evolução, nós estamos aqui para evoluir, e toda criança que você perguntar, espírita de 2 anos de idade, para que você reencarnou? Para evoluir. Então a gente tem sempre essa resposta pronta, para evoluir. Ok, todo mundo concorda? Todo mundo. Como evoluir? A gente sabe que tem que evoluir. A gente sabe que tem que aprender, a gente sabe que tem que melhorar. A pergunta é como fazer isso? Então a doutrina nos dá tudo que a gente precisa para esse como. Ela nos dá os recursos, o conhecimento. Mas esse conhecimento, muitas vezes, ele fica ainda na filosofia, na superfície. E a gente tem a dificuldade da vivência, da aplicação. Então Eurípides nos traz a metodologia da evangelização para que a gente possa viver, praticar esse conhecimento. Para que ele saia da teoria e comece a fazer mudança profunda no nosso ser. E aí nós vimos que nós evoluímos com a mudança dos sentimentos que nós temos. E quando nós nos tornamos espíritos puros, nós não precisamos mais reencarnar, né? Kardec nos traz isso na escala espírita. E quando nós nos tornamos puros, isso quer dizer o quê? Pureza de sentimentos. Logo, nós precisamos purificar o quê? Sentimentos. Nós precisamos construir sentimentos nobres. Isso se dá por 2 potências que nós trazemos, que nós já vimos nas aulas passadas, né? Pensamento educado no bem, na lei de Deus, na verdade, mas esse pensamento tem que estar potencializado pelo botão da vontade. Se eu não conseguir acionar a vontade de me tornar melhor, fica aquela vontade frouxa, passiva, e aí não faz mudança. E a gente permanece no lugar. Então nós precisamos acionar a vontade para direcionar o pensamento no bem, naquilo que Jesus nos ensina, nas leis divinas, aí nós vamos transformar os sentimentos. Porque o sentimento se transforma como? Direcionando o pensamento no bem. Direcionando o pensamento no bem, as nossas estruturas vão se modificando, vão tornando mais sublimes, mais leves, e vamos ganhando luz, luminosidade no perispírito mesmo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e tratar dos vetores, um pouquinho de planejamento, encarnatório, ambientação, que fazem parte do mesmo conjunto, né? Então na semana passada, quando a gente falou de razão, a razão, quando ela é iluminada pela verdade, a verdade é o quê? É a lei divina, é a lei de Deus. Quem nos trouxe a verdade na terra? Quem nos traz a lei da verdade? Jesus veio e nos descortina toda a verdade. Então essa verdade iluminando a nossa razão, nós pautamos, o nosso livre-arbítrio é direcionado e fazemos boas escolhas. Porque nós precisamos fazer escolhas, né? Para crescer. E aí hoje nós entramos na parte da consciência. No livro dos Espíritos tem a questão, né? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E aí todos nós sabemos, né? Na consciência. E aí Kardec pergunta assim: se a lei de Deus não está escrita em nenhum livro, a lei divina, Deus é tão... escapa a nossa concepção humana, né? E quando nós olhamos para o céu e vemos galáxias luminosas, maravilhosas, que carregam milhões, bilhões de sóis, nós perdemos a noção, né?
nós não encontramos mais nós mesmos e já fica tudo mais complexo. E quando nós vemos uma nebulosa, e nebulosa que desenvolve em outra nebulosa e o universo infinito, para a gente tentar compreender Deus. Então Deus é muito grandioso. Será que Deus teria aparelho fonador para falar e deixar suas palavras escritas num livro humano? Nós, humanos, tão ainda pequeninos e imperfeitos, ainda em processo de aprendizado, será que o livro seria capaz de trazer toda a lei divina? E aí Kardec pergunta, né, onde é que está escrita a lei de Deus? Porque os homens estão se matando por conta disso. E os espíritos respondem, na consciência. Não está em nenhum livro. Aliás, nós somos os livros. Está em nós. Nós temos a lei divina dentro de nós. Aí ele pergunta assim, então, por que necessidade dos livros em todos os tempos? Por quê? E aí os espíritos respondem, para lembrar-vos, porque vocês esqueceram das leis. Porque Deus nos dotou da lei divina, da consciência. Só que nós vamos, ao longo do crescimento espiritual, nós entramos nas ilusões materiais, nos achamos realmente como personalidade, essa personalidade é tudo acaba depois da morte. Nós fomos amontoando tantas inverdades na nossa consciência que nos perdemos a referência. Então nós precisamos tirar as camadas da ilusão em cima da consciência. Como que nós fazemos isso? Iluminando com a luz da verdade, do conhecimento. Para a gente ir aos poucos, com os lembretes que nós temos, nós possamos acessar essa consciência de forma plena. Né? Então, se nós temos em nós a consciência que nos diz o que é certo e o que é errado, quando o espírito chega num ponto de evolução tal, ele acessa a sua consciência para saber o que é certo e o que é errado. E quando ele se depara com os erros, ele pede ao Pai oportunidade de reparação, oportunidade de crescimento, oportunidade de evoluir, para dar continuidade à sua evolução. Muitas vezes vem o processo de arrependimento, permeado de culpa, mas o espírito se modifica e passa a buscar andar no trilho, né? Andar na linha reta, andar de acordo com a lei divina, para não mais sofrer. E a evangelização nos ensina que na consciência estão os mais importantes dispositivos de filtragem das energias imantadas pela força dos sentimentos, que articulam todos os atos do espírito. Os sentimentos que nós construímos ao longo de milênios estão em nós. Eles são registrados em nós. Eles estão em nossa estrutura energética. E os nossos atos são pautados nessa força. Se nós estamos habituados a determinada conduta errônea, nós vamos continuar fazendo essa conduta errônea. Porque é mais fácil repetir do que inovar. Então a consciência, quanto mais nós iluminamos a inteligência, que é um atributo, a razão, que é um atributo, nós conseguimos penetrar mais fundo na consciência. Quanto mais elevamos o padrão vibratório, quanto mais fazemos modificação de sentimentos, mais facilidade nós temos de acionar a consciência do espírito. Então, no fundo, nós sabemos o que é certo e errado. Não sabemos? Nesse patamar de evolução que nos encontramos, sabemos. E muitas vezes não fazemos por quê? Porque vivemos no automático. Os nossos atos não são refletidos nem pensados, né? Nós reproduzimos. É o bateu, levou, né? Um acionou aqui, você já ficou meio mole, já ficou meio irritado. Que é natural da nossa faixa de evolução. E aí quando a gente aprende que dá para a gente educar o pensamento e direcionar ele onde nós queremos, aí começa uma transformação profunda, uma aceleração do processo de evolução do ser, né? E aí nós falamos também de perispírito, falamos das estruturas que nós carregamos, dos sentimentos doentes, mostramos os desenhos, né? Então só para que a gente possa relembrar. Esse é um desenho do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que é feito pelos médiuns do Colégio Allan Kardec para nos auxiliar na compreensão
Porque como a nossa dificuldade é tamanha para implementar o que a doutrina nos explica, os espíritos nos ajudam até desenhando, né? Então isso aqui é uma estrutura perispiritual. Aqui nós vemos movimentos de mudança, mas algumas marcas que são originadas de sentimentos doentes. São poucas, hein? Esse ser tem muito poucas. Já é um ser já bem evoluído, adiantado, mas ainda carrega marcas para serem modificadas, né? Estruturas energéticas condensadas de sentimentos doentes. Então nós sabemos que nós somos compostos aqui, enquanto encarnados, corpo físico, que a gente olha no espelho, cuida na academia, deixa bonitinho, vai no cabeleireiro, né? Então nós temos corpo físico. Mas não somos isso. Nós somos espíritos. Temos um corpo físico e o perispírito. O perispírito é aquele modelo, né? A matriz do nosso corpo. E no perispírito está tudo que a gente é. Quem é você? Que patamar de evolução você se encontra hoje? Está tudo gravado no perispírito. No perispírito estão as memórias, a história do ser, os pensamentos. No perispírito estão os sentimentos, as construções boas e os erros. Tudo aqui. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, planejando uma outra reencarnação, a próxima reencarnação, o nosso perispírito é um, né? Nós modelamos, olha, nosso perispírito, nós precisamos fazer modificações nesse setor, nesse relacionamento, nesse sentimento. Certo? E aí, durante a reencarnação, nós reencarnamos e é aqui que nós mudamos. Enquanto nós estamos na reencarnação, nós conseguimos fazer a modificação dessas estruturas perispirituais. Depois que eu desencarno, e aí dá para mudar as estruturas do perispírito? Então, durante a reencarnação, nós fazemos as modificações energéticas. Essa energia, com muito trabalho, com bastante esforço, trabalho no bem, caridade, pensamento educado no bem, o esforço da vontade começa a ser modificado. Você eleva o teu padrão de pensamento para mudar essa energia doente que tem aí. Eleva o padrão de pensamento, ele vai querer baixar. Você eleva de novo, ele vai querer baixar. Você eleva de novo. E mantém o esforço desse pensamento. Quando você desencarnou, esse esforço faz o quê? Incorporar em você uma nova energia e você muda. Ao desencarnar é acoplada, incorporada em você novas energias. Então o perispírito não é igual, né? É aqui, é nessa abençoada oportunidade da reencarnação que nós vamos fazer modificação. Depois, lá, você vai constatar as energias que tem em si e que precisam de novo planejamento e de nova oportunidade reencarnatória. Então nós precisamos aproveitar muito. O espírita precisa aproveitar o presente divino da reencarnação. Não é porque nós temos quantas precisarmos que nós vamos adiar o nosso processo de evolução. Porque nós queremos todos ser felizes, né? Todos. Então desencarnou, incorpora as novas energias adquiridas durante a reencarnação. Então precisamos fazer esse esforço. Conforme nós vamos emitindo pensamento, nós vamos armazenando. Todo o nosso pensamento fica retido na memória. Vai para a memória do ser e o ser depois retira dessa memória as energias e repete. Por isso que nós caímos nos velhos erros, nas velhas tendências, temos os vícios recorrentes, dificuldades de relacionamento com um determinado espírito, apesar de modificar várias reencarnações, como filho, às vezes marido, às vezes mãe, às vezes pai, vai mudando e as dificuldades vêm à tona, porque nosso padrão de pensamento é tal, né? Então nós temos um pensamento, aquele pensamento sempre padronizado. Qual que é o pensamento padrão de cada um de nós? Qual que é o teu pensamento característico? Qual é? Nós precisamos saber. Porque sem saber qual é o meu pensamento característico, como que eu vou fazer a mudança de sentimento? Como que eu vou entender meu sentimento? Eu não sei o que eu tenho que mudar. Como que eu vou mudar? Todos nós temos um padrão mental, né?
Esse padrão mental é que precisa ser alterado. Nós não precisamos ficar tão preocupados com os sentimentos, não. Precisamos reconhecê-los, saber que nós temos. Mas ficar, como que será que eu estou transformando? Será que não está? É só observar o teu pensamento. É no pensamento que nós temos que focar a nossa atenção. Se o teu padrão de pensamento é vamos supor que é aqui. Você está vibrando sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. Os seus sentimentos são compatíveis com essa vibração de pensamento. Desencarnou, incorporou, você está lá. Registrou. É a sua nova personalidade, a sua personalidade. Se você eleva um pouco, faz o esforço, baixa, eleva, baixa, eleva. Quando você consegue fazer o esforço contínuo daquele pensamento um pouco mais elevado, você armazena novas energias. Armazenou novas energias, a sua vibração característica, a sua personalidade muda, modifica. Logo, o teu sentimento muda. Naturalmente, com esforço, porque isso não dá para fazer sem esforço, porque isso aí é diário, né? Não é como ir na academia 2, 3 vezes na semana, não, é todos os dias fazendo esse esforço. Só que para que a gente possa conquistar esse pensamento mais elevado, só acionando a vontade. Então nós vimos que a vontade é a maior potência da alma. Leon Denis diz que é comparável ao ímã, o maior de todas as potências, e a gente já sabe tudo isso. E no dia a dia? E da semana passada para cá, conseguiram aplicar isso? Conseguiram aplicar o conhecimento? Porque senão ele não tem utilidade. É fazendo esforço, faz careta, se esforça. Eu quero mudar esse meu padrão mental. Eu quero mudar esse pensamento característico. Não adianta querer fazer sem esforço nenhum. Eu já estou sabendo, já mudei. Não, tem que fazer esforço. E se não vierem as provações, como é que nós vamos fazer a modificação de pensamento? Porque quando a gente está aqui, é muito fácil, né? É gostoso, nós estamos imantados de vibrações luminosas, benfeitores espirituais, um banquete espiritual, isso é maravilhoso. Se nós pudéssemos estar aqui todos os dias, trabalhando na seara do Cristo, o que ia acontecer com o nosso padrão mental? A gente chega do portão para cá, tudo assim. Reparem as carinhas, gente, quando vocês chegam aqui. Do portão para cá, a hora que chega aqui já está mais leve. Sentou na cadeirinha, começou a musiquinha, está todo mundo feliz. É só reparar as carinhas. Eu e o Fábio, a gente chega assim. Aí vai suavizando. Vai suavizando, a gente vai ficando gente boa. Mas lá fora a gente não é gente boa, não. Né, mano? Lá fora nós somos iguaizinhos, né, mano? Igualzinho. Uma coisa irrita. Tudo irrita, complicado, desanima. É assim mesmo. Todos nós somos assim, né? Então, se a gente se mantém no trabalho do Cristo, na seara do bem, todo dia a gente consegue estar aqui, o que acontece com o nosso padrão de pensamento? Sobe. Sobe, chega em casa e dá uma baixadinha, mas você já começa a fazer o esforço de tentar mantê-lo. No dia seguinte, e no outro, e no outro. Então é bacana estar na casa espírita, né? Se você consegue elevar o teu padrão de pensamento. Você está aqui, pensando nas coisas que deixou em casa, nas contas para pagar amanhã, no almoço que não lavou, na comida que quer comer. Esquece. Aí você não está aqui, o teu corpo está, mas você não. Então se você está aqui, o teu padrão está elevado, depois ele se eleva, então vale a pena trabalhar no bem? Sim. Você vai vivendo nesse padrão de pensamento, vai vivendo nesse padrão de pensamento, desencarnou, incorporou. Mudança, modificação, evolução espiritual. Para tanto, é preciso pensar que pensamento educado no bem é a vontade acionada. Sabe aquela vontade motivada? Quem direciona o pensamento? É a tua vontade. Você pega o teu pensamento e coloca onde quer. Você coloca ele onde você tem vontade. Você direciona o teu pensamento. E não ele que deixa você. Zuretinho. Você dá as rédeas. Se o padrão vai ficar baixo, se vai ficar no meio, se vai ficar elevado, é você que comanda. Com a vontade acionada, o esforço da vontade. Sem esforço da vontade, a gente começa e para rapidinho, né? Então a inteligência acionada pelo conhecimento da verdade, que nós vimos semana passada.
Eu conheço então a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, a metodologia. Me ajuda muito. Porque nós todos somos seres inteligentes, né? Criados por Deus, dotados da inteligência para crescer, para evoluir. A missão do homem inteligente na Terra é progredir, evoluir e auxiliar em torno de si a evolução e progresso. Quando nós acionamos a inteligência com a verdade, nós iluminamos a razão, né? Então, razão iluminada, escolha pautada no bem. Se a inteligência não é acionada pela verdade, nem iluminada pela razão, nós vemos inteligências primorosas usando o atributo para o mal. Construindo drogas, que é para você entrar no laboratório e fazer toda aquela manipulação dos elementos para você conseguir uma droga tal ou tal, que vai viciar mais ou menos, que você ganhe mais ou menos. Você precisa ser muito inteligente. Para você construir uma arma de extermínio que detone milhares de vidas num botão, você precisa ser muito inteligente. Mas é a inteligência que faz com que o espírito retroceda. Retroceda não, ele para, né? Ele não caminha, ele fica chumbado, não evolui e ainda adquire muitas e muitas e muitas energias, e as construções são desastrosas, né? Então, quando a gente conhece a verdade, ilumina a razão, aí nós vamos fazer o quê? Utilizar do pensamento direcionado com a vontade para evoluir. É natural esse processo. Evolui. Aciona a consciência. Lá não está Deus? As leis de Deus não estão lá? Isso é correto, isso não é. Andar nas leis divinas faz com que o ser evolua e cresça. Aciona a consciência. Quando aciona a consciência, porque você já é um ser inteligente, conhece a verdade, a razão está iluminada, sabe, tem que educar o pensamento e tem que usar da vontade. Acionou a consciência, o espírito pede transformação. Ele quer progredir. E aqui vem um ponto muito importante. O espírito entra em conflito. Natural. O que ele quer é o homem novo e o homem velho, né? O homem velho que quer voltar às memórias, tendências passadas, e o homem novo que já sabe o que tem que fazer. Mas ele ainda titubeia, né? Não tem tantas forças, ele fica vacilante. Quando você entra nesse conflito, aciona tudo e segue, como disse Jesus para a mulher, né? Que foi pega em adultério. Vai. Você conhece a luz da verdade, a verdade diz para você, vai. Passado só vai ser agora referência para mudanças futuras. Vai. E quando você não muda, você sabe, você sente que não faz a mudança, vem conflito, vem dor, vem depressão, vem ansiedade, síndromes do pânico e tudo mais. Isso é muito sério. É a partir daqui, desse incômodo, que o espírito é convidado a sair desse estado para fazer transformação. Então, no começo, incomoda e depois você sente um bem-estar tão grande que você consegue andar na linha, né? Andar naquilo que você planejou. Isso dá satisfação pessoal. Isso dá preenchimento. Sabe aquele vazio existencial? Preenche a alma. E você vai subindo os obstáculos que você mesmo pediu e vai crescendo. Então nós já temos condições de fazer sérias modificações e acelerar o processo de evolução. Está no nosso querer, no nosso esforço. Mas é um esforço diário. É preciso acionar em nós as nossas potências. É preciso ter fé em Deus irrestrita. É preciso ter confiança em si. Se entender como ser criado por Deus, divino. E aí nós temos dois modelinhos de perispírito, né? Esse aqui, mais denso, mais endurecido, mais escurecido. E esse aqui com algumas estruturas já luminosas, algumas transformações de pontos energéticos que são sentimentos doentes. E aí nós vemos que repetição de pensamento, toda vez que nós repetimos o padrão da mente, nós estocamos sentimentos doentes.
que são arquivados no perispírito e não há modificação. Ou repetição de pensamento no bem. Repetição de pensamento no bem, pensamento no bem, pensamento no bem, pensamento no bem. Sabe igual criança aprende com repetição? É assim que a gente aprende. Por que a gente fala a mesma coisa quase toda aula? A hora que vocês estiverem praticando e eu estiver praticando, a gente muda. Os Espíritos falam isso conosco. Repetição de pensamento no bem, nós não vamos mais ficar irritados. Ninguém vai se irritar mais. Porque vai ter paciência, compreensão, tolerância. A hora que vier a vibração negativa, um estímulo deletério, vai conseguir conduzir pela vontade e não vai mais se irritar. Isso é um esforço diário, gente. Isso demora. Isso exige de nós um esforço muito grande da vontade. Não é fácil assim, né? Amanhã vou tomar uma pílula da vontade, nunca mais me irrito. Não, isso demanda tempo, é gradativo, né? Gradual. Pensamento no bem, qual que é o teu padrão mesmo de pensamento? Você pensou aí agora há pouco? Meu padrão de pensamento, a minha consciência, a minha mente gira sempre em torno de quê? Você é um espírito irritadiço, impaciente, temeroso, inseguro, crítico, inflexível, orgulhoso? Nós temos que saber onde vai, qual que é o nosso padrão, né? Às vezes a gente sabe isso, se é um espírito muito orgulhoso, preso em si, que julga, que critica, o que ele precisa fazer? Trabalhar a humildade. Aí mantém o pensamento da humildade todo dia. Todo dia. Todo dia. Cai, mas levanta. Faz modificação de sentimento. Arquiva novas energias. E vai mudando. E vai mudando. E vai mudando. E a gente vai evoluindo. E vai crescendo. A gente não está de para evoluir? Evoluir não é fácil? Dá um pouco de trabalho, né? Mas meu pai trabalha até hoje, Cristo Jesus, vamos trabalhar também. E aí nós vamos entrar na estrutura, uma estrutura que nós temos no perispírito, que chamam vetores, chamam-se vetores. Os vetores são cones de energia. Casquinha de sorvete, vazia. Casquinha de sorvete, vários sabores, depende do sentimento que você carrega. E eles são feitos de energia, então nunca ficam paradinhos, não é vazio, né? Eles são cheios de energia. Esse aqui é uma casquinha de frente, é um vetor de frente. Olha o movimento que as energias fazem. Essas energias são lindas, né? Claras, leves. Então esses são sentimentos bons, sentimentos construídos por pensamentos em repetição, pensamentos bons. Então o que é isso? O que são vetores que nós temos em nós? Conjuntos de energias que definem o padrão energético do espírito. São conjuntos, energias que se agrupam em conjunto. E essas energias imantam todo o nosso perispírito e define o padrão vibratório que você tem, a sua evolução espiritual. Se é um ser mais adensado, como nós vimos naquele desenho, mais escurecido, mais pesado, mais denso, ou mais luminoso, mais leve, mais etéreo. Tudo depende dessas energias na malha perispiritual. Isso aqui é um vetor de lado, aí dá pra gente ver o movimento das energias. O espírito possui vetores atrativos, como os vetores encarnacionistas e outros, que são alimentados de energias que proporcionam progresso e estímulos espirituais. São vetores atrativos, não é difícil entender isso não. E eles são alimentados de energias, e essas energias que proporcionam a nossa evolução. Então, como é que você faz o planejamento encarnatório? Eu preciso desenvolver determinados sentimentos, eu preciso sanear determinadas energias que estão em mim, reconstruir determinados relacionamentos. Aí você faz o planejamento. Casar com a esposa tal. Como é que ela te achou no meio de milhares? Como é que você achou o esposo no meio de milhares? Porque dessa união resultariam 5 filhos, 4, 3 ou 2. Como que no meio de tantas profissões você escolhe aquela? Você fala, eu tenho vocação para isso. Eu gosto disso. Eu gosto daquilo. Como que você vem parar em Tupã e os seus pais não resolveram
te mandar para mudar lá para o Mato Grosso? Ou por que você mora no Brasil e não mora lá na Índia? Por quê? Será que é o acaso que ele rege, né, a nossa vida? É claro que não. Nós sabemos os planejamentos que fazemos para quê? Para fazer modificação de energia. Então, esses vetores atrativos atraem você para a esposa certa que você planejou. E no meio de tantos, você morre de amores por aquele ser. E depois pode ser que as coisas mudem ao longo do tempo, mas atraiu. Não atraiu? Nasceram os filhinhos, não nasceram? Começa um planejamento maravilhoso de recomposição de energias, de reconstrução energética. Viemos parar em Tupã, nessa terra maravilhosa, que é um paraíso, pequenina, tranquila, que nós não temos as dificuldades que nós vemos em tantas partes do nosso país. E aqui, embora muitos reclamem, né, porque não tem condições, não tem isso, nós temos tudo. Nós só precisamos enxergar, ter olhos de ver. A beleza. Estar encarnado no interior de São Paulo, nesse período, é uma dádiva, né? É um presente divino. Então, esses vetores são alimentados de energias. Logo, nós temos que cuidar do nosso padrão energético. Quais são as energias que nós estamos criando com os nossos pensamentos? Todo dia, todo dia, todo dia. Estamos dando que tipo de comidinha para os nossos vetores? Que tipo? Pastinha mais densa ou mais leve, luminosa? Eles estão mais condensados, como se fossem cristalizados, cimentados? Ou eles estão etéreos, fazendo um movimento leve e deixando a tua roupa perispiritual toda cheia de luz? Qual que é o alimento, né? Aqui é um vetor em funcionamento. E as suas energias. Então, os vetores podem mudar as energias do perispírito de acordo com as energias provindas dos sentimentos. Modificaremos os sentimentos, alterando o nosso padrão mental. O nosso pensamento característico. Essa é a lição da semana de novo, hein? A terceira semana da mesma lição, né? Já conseguiram, né? Todo mundo já passou, né? Você já é educado esse padrão de pensamento, não é possível? Terceira semana? Então nós temos lá padrão de pensamento. Então, pensando aqui, Chico falava assim, ó, é preciso, para ter uma mediunidade bacana, aproveitar isso também é um vetor, nós precisamos ter um pensamento elevado na faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele conseguiu fazer isso, ele disse que tudo ficou tranquilo. Então vamos elevar o nosso pensamento na faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Fácil? Faixa do Eurípides, faixa do Chico, né? Quando a gente está aqui e eles estão juntos, fica fácil, porque aí eles chegam pertinho, você sente assim, um amor, dá vontade de amar todo mundo, ai como eu sou bom, eu sou uma pessoa muito boa, estou sentindo tanto amor, né? O amor não é teu, do Espírito está aqui passando do lado, mas isso ajuda, que ele manta você de energia, teu padrão mental sobe, você fala, opa, isso é bom demais. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar no padrão mesmo, Dr. Bezerra. É bom demais isso. Quero aprender a amar. Aí você faz e começa a estagiar aqui em cima, é tão bom. Aí chega em casa, o marido reclama de qualquer coisa, faz volta de novo no padrão de sempre. É isso que a gente tem que evitar. Não é evitar, é trabalhar, né? É construir para não perder. Não deixar a irritação, não deixar nada fazer com que a gente fique nessa montanha russa. Para isso a vontade tem que estar acionada dia e noite, o tempo todo. Eu sou um espírito em evolução, eu estou aqui para aprender, para crescer, para evoluir, modificar meus sentimentos, que eu faço por meio de um pensamento acionado pela vontade. Hoje, somente hoje, eu manterei meu pensamento elevado. É um pouco por dia mesmo. Não adianta a gente ficar pensando assim, daqui 5 anos como é que eu vou estar? Não, agora. Faça o exercício da educação do pensamento e o trabalho e o esforço pela manutenção. Depois você começa a fazer assim, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Volta e compara para ver se tem modificação. Então, vontade acionada, constância. Não adianta a gente vir aqui, eu vou no estudo da evangelização, uma vez por mês,
E aí eu já tenho bastante subsídio para eu poder fazer. Não lê em casa, não faz o esforço da modificação no dia a dia, porque é lá que nós vamos mudar. Aqui a gente consegue elevar. O Dr. Bezerra chega e a gente eleva. O Eurípides chega e a gente eleva. O coração aquece. Mas se eu não fizer em casa o esforço de pôr em prática o que eu aprendo aqui, o que eu aprendo nos livros, no meu evangelho no lar, nas palestras que a gente assiste, então precisa de constância. Dia sim e dia também. Todo dia. Trabalho no bem. Trabalho na caridade. Trabalho na caridade não é você distribuir sopa para todo mundo. Também é. É o trabalho na beneficência. Amparar os necessitados do pão. Mas o trabalho no bem é interior. A caridade pressupõe você amparando o tempo todo. Você no bem o tempo todo. Não é só no dia da sopa. É todo dia. É toda hora. Em todo momento. Então esse trabalho no bem, quando alguém te convida para um trabalho na casa espírita, fica muito esperto. Porque é um convite do Cristo. Convidando você a elevar o teu padrão vibratório. Porque aqui nós conseguimos os recursos e os elementos para subir. E aqui fica mais fácil. Esse trabalho no bem vai fazendo com que as nossas energias vão se modificando. Quando a gente ampara o próximo, somos nós que mudamos. Nós somos os primeiros a serem os beneficiados. Sem dúvida. Então o próximo em questão é sempre a gente. Sempre a gente. E a gente achando que está fazendo, olha como eu sou bonzinho. Estou distribuindo pão no fim de semana. Para os necessitados. É para você mudar o teu sentimento isso. Essa tarefa Jesus dá para que você mude, porque em contato com a dor e o sofrimento, se a gente não mudar o sentimento, como é que nós vamos mudar? Sair dessa indiferença, da frieza que muitas vezes que nós temos, né? Elevamos o pensamento, mantemos esse pensamento, muda a nossa energia, muda os nossos sentimentos. E aí você chega aqui com esta mancha escurecida, que é um sentimento doente, cristalizado há muitas vivências. Com o esforço da vontade, aciona o pensamento e vai transformando. E angaria o sentimento puro, azul, né? Limpa, transforma, purifica. Os vetores são conjuntos vibratórios de energias que incorporam na malha perispiritual pontos de luz, podendo essa ser expandida ou não. Então nós crescemos, nós expandimos quando os sentimentos sublimam, certo? Ou não. Se não elevarmos o padrão de pensamento, não modificamos, não mudamos. Essas são... Só para a gente tentar entender, né, o que seria uma malha perispiritual. Nosso perispírito ele é composto de uma malha, como se nós tivéssemos uma redinha de pescar bem fininha, com tramas bem pequenas. E em cada estrutura nós temos pontos de energia. Se o pensamento fica baixo, o padrão de pensamento nosso é baixo, a nossa malha perispiritual é repleta de pontos de energia doente, que faz com que o espírito seja denso. Ele sobe, ele acende, ele eleva. Ó, ele está pesado, está chumbado no chão. Aí desencarna, não consegue, não é subir, porque não tem subir e descer, né? É o plano vibratório. Não consegue ascender as esferas luminosas, aí precisa de muitas encarnações. Por isso quando a gente fala, o espírito da sombra, ele é sombrio, ele é escuro, ele é denso. Ele não tem luz. Ele não tem luz, porque ele está repleto de energias doentes. O espírito, aqui tem luminosidade, não são essas as cores, mas é só para ilustrar, tá? A malha perispiritual dele contém esses pontos de luz que vão expandindo cada vez mais. Cada vez mais a malha expande. E aí o espírito consegue fazer aquilo que Jesus falou: brilhe a vossa luz. Ele cresce, cresce, cresce. Ele é como se ele engordasse de luz, né? Só que aí o que acontece? Engorda de luz, aumenta de luz, mas fica mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais leve, e consegue acender as esferas luminescentes. Eu vou deixar para entrar no fato do Espírito semana que vem, para a gente falar da anterioridade, da memória,
O fato do espírito, muita gente me pergunta, aflito, eu não entendi o que é o fato do espírito, mas não tem dificuldade. Se a gente vai lá no dicionário, nós vamos achar assim, que fato é vestuário. Os portugueses tratam, né, para português, fato é roupa, vestimenta. Então é só lembrar, é a vestimenta espiritual. Como você está? Como está a sua malha espiritual? Repleta de luz? Mais ou menos? Está mais densa? Esse é o fato, não é o perispírito, tá? É o fato. Vestimenta utilizada para uma ocasião específica, cujos propósitos já estão determinados. Isso eu peguei no dicionário da internet. Só para facilitar um pouco. E para a gente só entrar no que seria, né? O fato do espírito pode ser definido como um conjunto de sentimentos a serem modificados. Ele define o teu padrão mental, ele define o teu padrão vibratório, a tua cor, a tua energia, o odor que você emite. Ou seja, a tua energia é só bater o olho no fato do espírito, você sabe que precisa mudar. Precisa mudar um pouco isso aqui, né? Aí você faz um planejamento encarnatório de acordo com a necessidade que você enxerga no fato do espírito. Mas aí a gente deixa para a semana que vem. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Ficou dúvida? É muito difícil entender os vetores? Difícil? Dê falou que tá difícil pra caramba. Bastante detalhes, fica fácil. Como que eu encontrei o meu marido? Eu saio de Campinas. Meu pai podia ficar em Campinas, uma cidade grande, graças a Deus. Ele saiu, nada contra, mas eu gosto de cidade pequena, pacatinha. Me trouxe para esse paraíso que eu amo, que se chama Tupã. E depois, no meio de tantos, eu encontro meu marido, ou ele me encontra, eu não sei. Como? Por quê? Porque existe um planejamento. São vetor atrativo. Vetor que atrai. Atraiu. E junto dele vem um pacote. Vem sogra, sogros, irmãos. É um pacote para a gente aprender a relacionar, evoluir e crescer. Aí a característica dele me ajuda a modificar os sentimentos que eu trago difíceis. A minha característica auxilia na modificação dele. Se nós soubermos compreender o papel do planejamento encarnatório. Porque senão, na hora que incomoda, eu falo, vai procurar sua mãe. Né? Então a gente tem que compreender. Por que eu escolhi ser professora? Eu não escolhi, né? Ele escolheu. No meio de tantas profissões, no meio do direito, você tem um leque de profissões, o que me atrai é lecionar. Porque eu necessito do relacionamento com meus alunos, porque são eles que me ajudam. São eles que me educam, são eles que me ensinam. É naquele relacionamento de sala de aula que eu cresço. Porque no gabinete eu não conseguiria. É o meu planejamento. Cada um tem o seu planejamento. Então esses vetores atrativos, muitas vezes a gente fica preocupado, né? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Fica tranquilo, Chico dizia, tudo que é teu vai dar um jeitinho de ir até você. Falava assim, é o vetor, né? Os vetores que nós trazemos. Certinho? Então, boa noite. Semana que vem estamos aqui mais. Obrigada a todos.